Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Há uma geopolítica dos recursos energéticos? Sim, existe. E justamente para nos explicar isso convidámos Félix Ribeiro, é docente no curso de especialização em estudos avançados de geopolítica. Viva Félix, bem-vindo a este podcast. O que é isto da geopolítica dos recursos energéticos, afinal? Muito obrigado pela questão. Eu costumo sempre fazer uma referência à Segunda Guerra Mundial. Ou seja, na Segunda Guerra Mundial nós tivemos dois países, a Alemanha e o Japão, que desencadearam a guerra no sentido, naturalmente, de conquistarem o domínio das suas regiões respectivas, a Europa e a Ásia, mas subjacente a essa ambição havia uma outra. Quer a Alemanha, quer o Japão já eram economias industriais, mas eram economias industriais do tempo do carvão e do aço. Ou seja, não estavam preparadas para uma passagem rápida para um mundo baseado no petróleo. Isso seria pôr a prazo a hipótese que eles teriam real de ganhar essas guerras, então. Exatamente. O contraste com os Estados Unidos era um contraste radical, porque os Estados Unidos tinham sido o país que tinha trazido o petróleo para, digamos, para o centro da economia portanto, além de mais tinha uma abundância grande de petróleo e também de gás natural, mas naquela altura o gás natural não era tão... Era o petróleo que dominava. E o que é que acontece? A Alemanha e o Japão vão querer ter acesso... No seu território não havia não havia petróleo. Não havia petróleo, também não havia gás natural portanto, eles consideraram que para se manterem como potências industriais de primeiro plano, na época que estava a nascer do petróleo, eles precisavam de controlar, do ponto de vista militar e administrativo... As fontes do petróleo, então. As fontes do petróleo. Portanto, algumas fontes do petróleo, não é? O Reino Unido é muito interessante. O Reino Unido é um país muito inteligente. Pronto, eu não gosto dos ingleses, mas é um país inteligente. E, portanto, os ingleses, que tinham sido os homens do carvão e do aço também, não é? Perceberam muito rapidamente que o petróleo ia mudar a guerra, e em particular a guerra naval. Porque é muito diferente ter um navio alimentado a carvão e um navio alimentado a petróleo, porque o carvão é muito mais complicado de trabalhar no meio do navio, não é? Para ser queimado. Para a operação. Não é simples comparado com o navio a petróleo, não é? Sim, a petróleo. Portanto, os ingleses, antes da Primeira Guerra Mundial, decidiram passar toda a sua marinha de carvão para petróleo, não é? E tinham que arranjar uma estação de serviço, porque não tinham petróleo, e foram para o Golfo Pérsico. Ou seja, foram para o Irão primeiro, e depois também expandiram-se para o Iraque, na parte em que o Iraque tinha petróleo, e desse ponto de vista, Anteciparam. Entre o Reino Unido e a Índia, porque nessa altura a Índia era a chave do Império Britânico, passou a haver uma estação de serviço que era o Golfo Pérsico. E então, quer dizer que quando olhamos para a geopolítica, por norma, pensamos nas potências, nos atores, na projeção de força, na conflitualidade, na convergência de interesses, mas aqui é fundamental pensar também nos recursos energéticos, porque sem energia, claro, nem mesmo as guerras chegam a bom porto. A bom porto, exatamente. Portanto, ou seja... Então a Segunda Guerra Mundial marca o início do domínio pelo petróleo. Mas agora estamos a chegar ao fim disso. Essa questão que está a colocar é muito importante, porque na prática nós, quando olhamos, por exemplo, para uma região como o Golfo Pérsico, é a maior concentração de jazigos de petróleo e de gás natural que existe no mundo. E do fácil de explorar, não é algum difícil? Até é do fácil de explorar. E desse ponto de vista, tirando isso, os Estados Unidos e a Rússia continuam a ser grandes potências energéticas, como já tinham sido, respectivamente, os Estados Unidos antes e a União Soviética, não é? De maneira que o Golfo Pérsico não só é uma zona muito importante para todo o mundo, porque continua a alimentar e a abastecer uma parte significativa do mundo e hoje uma parte substancial da Ásia,
porque quer a Índia, quer a China estão numa situação ainda pior do que estava a Alemanha e o Japão no início, antes da Segunda Guerra Mundial. Porque precisam, para as economias crescerem, tanto a chinesa como a indiana, precisam de petróleo e gás natural nesta fase. Precisam de energia, basicamente. Embora, naturalmente, todas elas as duas olham para o nuclear e olham para as renováveis, pronto, e para o seu funcionamento normal. Mas continuam muito dependentes do petróleo. E desse ponto de vista, ou seja, o Golfo Pérsico continua a ser muito importante pelo facto das duas grandes potências da Ásia precisarem do petróleo e do gás do Golfo Pérsico. Não quer dizer que a China, sobretudo, não queira aproveitar o seu relacionamento com a Rússia para ir buscar energia a terreno fixo, ou seja, a energia em que não tem que passar por mares até chegar ao Golfo Pérsico. São países com uma extensa fronteira. E nessa fronteira marítima, digamos, a única coisa que se encontra com peso é a marinha americana, não é? E desse ponto de vista... Fica sempre mais facilitado o caminho terrestre nesta relação energética da Rússia como fornecedor de energia à China. E desse ponto de vista, a energia é um fator importantíssimo no relacionamento entre a Rússia e a China. Aliás, como era no relacionamento entre a Rússia e a Europa até à invasão da Ucrânia. Exatamente. E desse ponto de vista, percebe-se que há um aspecto que tem que ver com a segurança de abastecimento energético em que entra a geopolítica, não é? Mas, hoje, nós estamos a sair da era do petróleo. Não quer dizer que o petróleo vá deixar de ser importante, mas... já há outras formas de energia a ombrearem com o petróleo, então. E podem vir a desenvolver-se ainda mais, não é? E desse ponto de vista, digamos, nós estamos num período complicado, que é aquele período onde o modo como tratarmos os hidrocarbonetos na sua utilização futura disso vai depender muito o nosso relacionamento com o futuro com o Golfo Pérsico, não é? Porque os países do Golfo Pérsico os seus estados dependem completamente das vendas do petróleo e do gás natural, não só para os seus orçamentos, como para as suas economias, para o seu funcionamento. Vivem disso. E desse ponto de vista, a questão do combate às alterações climáticas passa a ter uma componente geopolítica que é muito importante ter em conta. Mas quando olhamos para outras formas alternativas de energia, falou, por exemplo, nas energias renováveis, mas atualmente vemos, sobretudo no ramo automóvel, motores elétricos. Isto implica que os Estados vão ter que segurar, não é? Criar segurança de outros recursos que não os hidrocarbonetos. Estou a pensar naquilo que faz falta para as baterias, o lítio, as terras raras. Claro. Aliás, é aquilo que se vê os Estados Unidos a fazerem hoje em dia, com a Groenlândia, por exemplo. Exatamente. Portanto, criar mais uma fonte, garantir uma fonte de terras raras e de minerais necessários para esta nova forma de produzir energia. Portanto, desse ponto de vista, ou seja, já não é o petróleo que é o ator central, só, mas aparecem, só que neste momento o maior produtor de terras raras China, e dos metais necessários para as baterias é a China. Exatamente, é a China. E, portanto, isso muda muito, ou seja, a China depende do petróleo, que é um produto mais do passado, mas tem um controle muito grande sobre o futuro, não é? E isso dá-lhe um poder. E isso não é um poder fácil para os americanos claro. Que vão necessitar também deste recurso. Não, mas por isso é que, ou seja, o Presidente Trump olha para a Groenlândia por dois motivos principais, acho eu. Um primeiro é que os chineses querem ir para o Ártico. As alterações climáticas estão a permitir isso, há um degelo, não é? E torna-se navegável. Exatamente. Enfim, um caminho mais curto. E além do mais, os submarinos dos chineses que têm mísseis balísticos intercontinentais
para poder ameaçar os Estados Unidos, tinham muito mais vantagem em estar no Ártico do que estar no sítio onde eles estão, que é cá para cima, para baixo do Sudeste Asiático, não é? Portanto, os chineses têm uma grande ambição em entrar no Ártico e entrar militarmente no Ártico. E desse ponto de vista percebe-se que a Groenlândia é um ponto-chave. Em segundo lugar, ela tem terras raras e isso dá-lhe um outro valor, não é? Portanto, o Presidente Trump olha para a Groenlândia como uma coisa que tem que estar, não é terem lá uma base ou duas bases, não. Ela tem que estar sob controle político dos Estados Unidos. Pode não estar sob controle administrativo, no sentido de ser uma colónia, porque os americanos não têm muito jeito para essa coisa, nem paciência, não é? Mas tem que ter uma relação com os Estados Unidos que seja de grande confiança. Justamente por causa desse controle estratégico, claro, mas também por causa do acesso a terras raras. Por exemplo, a Ucrânia também é outra das fontes desses minerais. E também está sob o interesse. Não, aliás, é disso que Trump faz depender um acordo de paz, não é? Desse acesso às terras raras. Não, isso a questão que colocou da importância dos recursos energéticos é muito interessante, que estamos a passar do petróleo para as terras raras. Isso acho que é uma coisa boa em termos mentais, de estar a passar por uma... E por outro lado, o petróleo também pode ser utilizado sem... O petróleo e o gás natural podem ser utilizados sem ser queimando-os, não é? Mas a tecnologia ainda depende muito da queima. Ainda muito, sim. Os japoneses fazem a maior aposta de hidrogênio dos países desenvolvidos, não é? A Austrália também está a fazer isso também, mas o Japão distingue-se, não é? O Japão tentou fazer, pelo meio, entre o petróleo e as terras raras, veio o nuclear, não é? O nuclear era uma esperança grande, porque o nuclear não queimava gás nenhum, não emitia CO2. O nuclear era... Tem resíduos, mas não é poluente, fora os resíduos finais. Não, exatamente. Quer dizer, não entra na questão das alterações climáticas, mas entra num problema, digamos também assim, grave, de resíduos, não é? A França ainda continua a viver da energia nuclear. A Alemanha não, mas a França continua. Sim. E desse ponto de vista, como é que ia dizer, o nuclear esteve diretamente ligado à guerra, não é? Logo. Pelas armas, pelo menos. Claro. Félix, mas então nós olhamos para um mundo que tem uma segunda guerra para o domínio do petróleo, começa agora a fazer esta troca, que não será rápida, demorará, e já há uma geopolítica das terras raras e dos recursos. Portanto, este tipo de minerais necessários às baterias elétricas também entram já na geopolítica dos recursos energéticos, mas isto implica rearranjar o mundo. Isto é um rearranjo do mundo. O problema todos têm, que nós muitas vezes olhamos para o arranjo do mundo e pensamos com o mesmo quadro tal como pensamos o arranjo dos países e da sua gestão, não é? E eu penso que como é que é dizer, o rearranjo do mundo não é igual ao que era, não pode seguir a mesma lógica, seguirá uma lógica diferente. Vamos olhar para o sistema das Nações Unidas. O sistema das Nações Unidas foi criado ainda durante o fim da Segunda Guerra Mundial, não é? Nos anos finais da Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética e os Estados Unidos, quando o Presidente Roosevelt e Stalin eram aliados, não é? E, na prática, a criação das Nações Unidas foi feita ainda durante a guerra e na base de um entendimento muitíssimo forte entre Roosevelt e Stalin, a ponto que o Conselho de Segurança das Nações Unidas que foi criado incluía a União Soviética, incluía o Reino Unido, incluía os Estados Unidos e até incluía a China, o general Chiang Kai-shek do governo nacionalista da China, não é? Mas Roosevelt pensava que o futuro a seguir ao fim da Segunda Guerra Mundial ia ser uma coisa governada pelas Nações Unidas na base de uma parceria dos Estados Unidos com a União Soviética. E essa visão acabou. Acabou. Porque, ou seja, foi o vice-presidente, quando Roosevelt morreu, que sucedeu-lhe o vice-presidente, Truman
Truman é um dos presidentes americanos mais extraordinários que eu conheço, porque teve que tomar decisões. Teve que tomar a decisão de bombardear com armas nucleares o Japão para acabar a guerra e para forçar a rendição do Japão. E teve que, na Europa, dizer a União Soviética não é um aliado, a União Soviética é o nosso rival na Europa nas próximas décadas. E, portanto, nós temos que ter com muita atenção, temos que organizar a maneira de defender da União Soviética na Europa. E, portanto, é uma mudança. Nós não estamos habituados a que os países mudem de estratégia, não é? E há circunstâncias em que eles mudam, não é? Têm que mudar. Recentemente, os Estados Unidos mudaram de estratégia. Exato, mas estão a tentar mudar. Os Estados Unidos, ou seja, aquela questão que há bocado estávamos a dizer, o facto do mundo estar a caminhar para um mundo multipolar, coloca aos americanos simultaneamente oportunidades, mas ao mesmo tempo dificuldades, porque eles não podem aspirar à supremacia. Então, quando olhamos para um mundo que ainda depende do petróleo, mas também já dos recursos energéticos, outros como tudo o que seja necessário para fazer baterias elétricas, não é? Também, de alguma forma, de energias renováveis que vão ajudando a compor este ramo de várias maneiras de fazer energia, mas não podemos então pensar na lógica já do petróleo. Como é que vai ser este mundo para a frente, tão diverso em energias, mas também tão diverso em poderes? Quer dizer, eu acho que a conjugação da multipolaridade com a mudança civilizacional que corresponde a dependermos menos do petróleo, estas duas coisas juntas vão marcar o futuro, não é? O mundo é multipolar e estamos num período de mudança civilizacional, porque não é deixar... Que não é só uma questão de não utilizar o petróleo, é não queimar o petróleo. Portanto, como eu costumo brincar, nós temos é que desinventar o fogo, não é? O fogo foi uma coisa fundamental do crescimento da humanidade, etc, etc, etc. Portanto, o fogo é uma coisa que eu dou nas aulas... Marcou a humanidade. E eu nas aulas dou sempre o exemplo de uma coisa que se chamam as células de combustível que funcionam a hidrogênio. E é muito curioso porque as células de combustível foram desenvolvidas para a conquista do espaço. Porque quando eu tenho voos tripulados e tenho pessoas humanas em cápsulas... Não podemos queimar combustíveis. Não podemos queimar combustível e precisamos de água. E justamente isso produz água, essas células produzem água. Portanto, a descoberta que os americanos fizeram, a prática que fizeram foi dizer assim, os nossos foguetões funcionam a hidrogênio líquido e a oxigênio. Temos dois reservatórios, um para o hidrogênio líquido, que é quem faz andar, e o oxigênio que alimenta, digamos assim, a combustão do hidrogênio. De maneira que o que é que nós vamos arranjar? Vamos arranjar um processo de ter nas cápsulas uma célula em que recebe hidrogênio desse reservatório um bocadinho, passa por uma membrana a caminho do outro lado onde está oxigênio. E quando passa por essa membrana, por um processo que eu não sou capaz de explicar, porque não sou engenheiro. Químico saberia explicar melhor, mas produz água. Produz água de um lado e produz eletricidade do outro. E, portanto, as células de combustível foram uma invenção ligada ao espaço. A energia solar dos painéis solares, que nós hoje utilizamos, foram desenvolvidas no espaço. Porque quando eu tenho satélites no espaço, eu preciso lhes dar eletricidade para eles poderem processar a informação, por exemplo. E usam energia solar. Sim. Portanto, a energia solar e as células de combustível são dois exemplos. O fotovoltaico e as células de combustível são dois exemplos de como tecnologias que são desenvolvidas para qualquer coisa de muito avançado, que neste caso é o espaço, e que depois demoram anos. Mas tornam-se tecnologias diárias. Félix Ribeiro, muito obrigado pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos a perceber o que é esta geopolítica dos recursos energéticos num mundo bem
profunda transformação e numa mudança podemos mesmo dizer que é civilizacional. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.